Pastor Caleb, e eu quero deixar uma mensagem no seu coração. Gênesis 1:26 diz: "E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança." Em tempos de crise como o de agora, tende a se agravar um problema que já é recorrente de muitos tempos, que é a crise de identidade. Crise de identidade é a procura pela resposta de por que eu existo e por que eu estou aqui. Você sabe responder essa pergunta? A questão importante aqui é que essa crise de existência e essa falta de resposta para essa pergunta gera nas pessoas, e em muitos de nós, um vazio existencial como se fosse um poço sem fundo, onde nada do que tentamos enchê-lo conseguisse preenchê-lo de fato. Esse é um problema muito sério que tem trazido aí muitos psicólogos a dizer que agora pode gerar um grande pandemia agora, talvez até mais grave do que o próprio coronavírus, que é a depressão generalizada. Pessoas que tentavam tampar os buracos dos seus corações na esperança de que isso desse certo através do trabalho, dos amigos, da atividade complementar, através dos seus sonhos e metas e outras coisas mais, que lazer e tudo mais, agora estão se vendo trancadas dentro de casa sem poder fazer e acontecer nada dessas projeções e desejos deles. O que acontece nesse problema, nesse momento, é voltar de novo àquela questão: para que estamos e por que estamos aqui? E essa é uma resposta que precisa ser encarada com verdade e com sinceridade. Porque tentar fazer de nós alguém que sabe tudo e que se é autossuficiente, na verdade é uma grande mentira. O homem existe por um propósito e ele precisa ser encontrado urgentemente. Nós encontramos essa resposta nas nossas origens. O que eu quero convidar você a refletir é que Deus nos chamou justamente para sermos a sua imagem. O que seria isso? Sermos a sua imagem justamente é nós sermos projeção de Deus. A palavra tselem, usada aqui em Gênesis 1:26, que é traduzida por imagem, é como se fosse o raiar do sol sobre nós e a nossa sombra ser a projeção de nós. E isso seria para o hebraico, seria tselem, seria a sua imagem, ou a representação ali, naquele solo, naquela sombra. O que nos leva a pensar e a refletir de que Deus o que quer de nós é que a existência nossa, ela é totalmente dependente de quem Deus é. Ou seja, nós somos aquilo que Deus é. Se não houvesse Deus, não haveria nós, porque nós somos meras sombras de Deus. O que isso mostra para nós muito do nosso propósito. Nosso propósito justamente é sermos aquilo que é vindo de Deus. Ou seja, imitarmos aquilo que é de Deus. Se Deus vai para a direita, nossa sombra vai para a direita. Mas por outro lado, isso causa um problema. Um problema de falta de autonomia, porque afinal, sombra não tem vida própria e sombra não tem decisão própria. É óbvio de que nós não temos existência própria, nós dependemos completamente de Deus. Isso é um ponto principal. Mas o segundo ponto ele pode ser respondido com a segunda palavra que é usada ali. Imagem é a primeira e semelhança é a segunda. Semelhança, a palavra semelhança, ela é configurada em representatividade. Ou seja, o que ele está dizendo ali em semelhança não é de aparência, porque isso seria talvez um sinônimo de imagem, mas o que a palavra semelhança quer dizer é representação autônoma. Ou seja, Adão quando foi criado, nós quando fomos criados, nós fomos criados para sermos aquilo que é representado em Deus ou por Deus, e nós somos levados a uma responsabilidade de representá-lo nas nossas ações. Ou seja, se a sombra vai para a direita, nós deveríamos, ou melhor, se Deus vai para a direita, nós deveríamos ir para a direita. Essa deveria ser a projeção nossa. Mas nós somos representantes para fazermos isso conforme Deus faz. E se não fizermos, nós somos comprometidos. Nós somos responsabilizados por isso. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, que nós temos duas coisas aí importantes para aplicarmos na nossa vida. Primeira, nós não existimos sem Deus. Não existe autonomia absoluta. Nós existimos por causa de Deus. Nós somos sombras de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós
temos um referencial. É por isso que nós falamos, sem medo de errar, de como diz Romanos 1, aqueles que se dizem não existir Deus, na verdade, o que eles querem é libertinagem. Simplesmente para que não haja um referencial absoluto do que é justiça, do que é certo, do que é amor, do que é juízo ou do que é moralidade. Então é uma tentativa de tentar tirar a nossa referência. Então eu finjo que Deus não existe. Então isso mostra para nós temos um referencial, nós temos aonde olhar e por quem e por que olhar. Porque Ele é o absoluto padrão para nossas vidas. Outra coisa que nós podemos aplicar na nossa vida é que Deus nos colocou uma responsabilidade de sermos a sua representação aqui na Terra. Esse é o sacerdócio universal. Deus nos chamou para sermos representantes dele aqui. E isso acaba com toda a nossa ideia de que nós estamos aqui por acaso. Isso tira toda a nossa ideia de que nós não temos nenhum propósito e serviço para fazer para com Deus. Temos, de sermos representantes dele. E isso se mostra muito bem que Deus fez um jardim no Éden para que o homem pudesse lavrar a terra da forma como o Éden foi lavrado. Ou seja, Deus deixou um modelo para que Adão pudesse lavrar a terra e o solo, para que pudesse fazer do mundo um jardim. Deus deixa sempre modelos para as nossas vidas. E o modelo nosso sempre será Deus. Nós somos criados para sermos modelos de Deus aqui na terra. Para que nós pudéssemos gerenciar toda a criação, se você continuar lendo o versículo 26, para que a gente pudesse dominar as bestas feras, os animais, as aves e toda a terra. Deus nos colocou para sermos aqui representantes dele. Aqueles que olham e têm autonomia em, após olhar para ele, imitá-lo em representatividade. Nós somos chamados, meus irmãos, com o propósito de sermos reflexos de Deus, imagem de Deus aqui na terra. E isso não tem coisa mais valiosa do que isso, do que sermos procuradores de Deus aqui na terra. Uma coisa que nos chama a atenção e que eu quero trazer para você é que nós precisamos entender o nosso propósito. Nós precisamos entender que fomos criados para estarmos com Deus. Para estarmos com Deus, para representarmos a Deus, para fazermos o que Deus quer que nós façamos. Muitas pessoas estão entrando em crise porque não sabem o que fazer. É uma tentativa que eu comparo com alguém tentando tampar um poço com uma tampa de garrafa. É ineficaz. A tentativa é frustrada. Isso causa problemas sérios e a humanidade está vendo isso dentro da sua própria casa. E nós como cristãos, como nós temos agido em relação a isso? Nós temos chegado nesse ponto de entrarmos na crise existencial. Não estou servindo para nada, não estou fazendo nada, eu estou vivendo aqui uma vida sem sentido, ou nós estamos nesse momento aproveitando para buscar o Senhor e representá-lo aqui na terra, como esperança da palavra dele, para trazer luz como a luz dele, ou nós estamos sendo aqui para sermos simplesmente seres inanimados. Deus não nos chamou para isso. Ele colocou em nós a autonomia de representá-lo e nos colocou um exemplo para sermos projeção dele aqui na terra. Nós fomos formados para a luz. Muitas vezes as pessoas não têm sido formadas para a luz, têm sido formadas para velas. O que são velas? Eu comparo aqui com uma ilustração de Platão. Platão traz a alegoria da caverna dizendo o seguinte: que existiam escravos amarrados a uma parede contrária à luz de uma caverna. E na luz que vinha da ponta da caverna representavam ali a existência e a realidade para eles. E ali fantoches eram levantados e os escravos que nasceram ali amarrados àquela parede acreditavam que a realidade era simplesmente aquelas sombras que eram representadas ali no reflexo da luz que entrava pelas costas deles. Eles acreditavam que aquilo, certa vez um escravo escapou, conseguiu ir lá para fora, os seus olhos arderam com aquela luz que ele nunca tinha visto antes, e de repente ele tentou chamá-los, falando assim: a realidade não é isso, a realidade é outra coisa. E aí eles ficaram nervosos com ele, por ele estar tentando trazer outro tipo de visão de mundo, então eles mataram. Muitas vezes o cristão é justamente esse, é aquele que vê a realidade dos fatos, é aquele que vê o que está acontecendo definitivamente, é aquele que tem a solução para entregar para outras pessoas. Ele não tenta trazer um tubo, uma tampa de garrafa para tampar um poço. Não.
ele entende que é o buraco do seu infinito dentro dele, que muitas vezes é existencial, é falta de identidade, ele só pode ser satisfeito em Deus. Então ele corre para Deus, para a luz, para poder livrar as trevas, aqueles que estão nas trevas no caminho mau. Nós temos que ser esses esperançosos, aqueles que estão diante dos fatos de acordo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que nós temos a nossa responsabilidade e que nós temos em quem nos espelhar nesses momentos. Por isso, leia sua Bíblia. Por isso, conheça mais a Cristo. Por isso, ame as pessoas. Por isso, faça como Cristo fez, assim como Ele amou. Como Ele mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sempre Jesus traz para si a referência, porque nós somos criados para termos a nossa referência em Deus, sermos sombras dele. Conforme Ele faz, nós vamos seguindo junto. E que se Ele não fizer, nós também não devemos fazer. Se Deus não foi com a sombra, com a mão para a direita, nós não devemos ir com a nossa mão para a esquerda. Nós devemos ir junto com Deus e sermos representantes dele. Nós temos nossa responsabilidade aqui na terra. Isso traz para nós uma ideia. Nós temos que buscar a luz da verdade e não as velas falsas das ilusões que muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio, tentando trazer uma identidade nossa. Eu sirvo para alguma coisa quando eu trabalho. Não, irmão. O trabalho é bênção. Mas bênção por quê? Porque Deus disse para nós trabalharmos. Então eu trabalho para a glória de Deus. É uma mudança, mas não vai trabalhar do mesmo jeito? Sim, mas trabalhar da forma certa. Trabalhar como representante e como reflexo de Deus aqui na terra. E não vou me satisfazer no trabalho. Não vou me satisfazer naquilo que não pode, não é pão, como diz Isaías 55. Mas eu vou me satisfazer em Deus. Convido você nesses dias a entender o seu papel aqui na terra. O seu papel de representante. Você não está aqui por acaso. Você não é um erro na ponta da curva. Você é uma pessoa que foi planejada, mas também com um propósito de ser representante de Deus aqui na terra. Deus abençoe a sua vida. Haja com propósito. Haja conforme Deus é. No nome de Jesus. Amém.